Estamos live, viva meu caro Diogo Simão, long time no see, long Paulo Soares, time como é no que see aqui estamos? no Está tudo Capital bem? Aberto, viva também a quem nos está a ouvir, que já há algum tempo que não tem, espero eu, o gosto de ouvir estas duas vozes extremamente radiofónicas, Claramente, é ou não é? claramente. Já Como com tem saudades passado, meu caro Diogo? com muitas saudades deste nosso ritual e desta simpática conversa que temos sempre todas as segundas-feiras, quase Esta todas as tertúlia. segundas-feiras. Sim, às vezes é à terça, outras vezes é à quarta, mas vai sendo quase ritualmente todas as semanas. Mas Exatamente. portámos mal nas últimas Epá, semanas, mas prometemos voltar aos eixos. exatamente. Houve aqui Lá está. uma série de peripécias diversas, umas por minha responsabilidade, outras por responsabilidade do Diogo, que inviabilizaram aqui o... Do Diogo Ponte. Há que distribuir O o mal peso, pelas aldeias, exatamente, a é ser que o peso do equitativo. comprimento é tipo 20-80, não é? Não, Assim, vamos ser democráticos e deixar isto nos 50-50. vamos embora. Muito bem, como tem passado, meu caro? Bem Epá, disposto? sim, cá estamos. Semanas produtivas, muito trabalho. Algum trabalho, meu caro, algum trabalho. E há pouco falávamos os dois em off sobre a questão do como é que há pouco tu me perguntaste, em 6 semanas, como é que era? Como é que Como foi? enriquecer em 6 semanas com o mercado imobiliário. Nem 6 E semanas, nem 6 meses. exatamente, a conclusão é essa, acho que era em 6 semanas. E depois que nos levou ao comentário paralelo e estávamos isto fora do ar, em que tu estavas a partilhar comigo uma estatística super interessante, pá, chuta lá aí. Estávamos a falar de que um em cada 24 nova-iorquinos, habitantes da cidade de Nova Iorque, são considerados milionários, o que é de Minha facto Nossa uma Senhora. Minha brutalidade. Nossa Senhora. Pá, e diz muito também daquilo que é o crescimento a expansão da massa monetária que existe no mundo, fruto de N contingências, algumas delas já temos falado aqui, os bancos centrais, a impressão de dinheiro dos bancos centrais em resposta a algumas das crises que temos passado nos últimos anos, isso tem de facto colocado muito dinheiro no mercado, muito dinheiro na economia, e ele chega a muita gente, e um em cada 24 nova-iorquinos são milionários. Se nós pensarmos que a população de Nova Iorque, e agora estou a googlar, não sei isto de cor, não se assustem, um em cada 24 nova-iorquinos é milionário, e a população de Nova Iorque são 8,3 milhões de pessoas, portanto é dividir isto por 24, não vou fazer aqui a conta, ou é fazer as contas, como diria o nosso caro amigo Terres, mas é muita gente milionária só na cidade de Nova Iorque. Epá, mas é assustador claramente como é que esse dinheiro de onde é que vem, não é? A proveniência dele, como é que ele circula, porque de facto temos assistido ao ano 24, acho que é nas redes sociais, é cada vez mais evidente a exteriorização de dividendos sinais de riqueza em muitas plataformas, em muitos ambientes, e neste momento já não é só a malta dos 40 para cima que evidencia essa capacidade de fazer dinheiro e de enriquecer. Tu tens malta hoje com 20 anos a ganhar muito dinheiro e mais, com capacidade de se conseguir fazer com aquisições de bens de luxo, mostrar, e epá, eu fico sempre surpreendido como é que este dinheiro circula, não é? De onde é que é? Para além de sabermos que a era digital dos bitcoins gerou muitos novos milionários, não é? E bilionários até, mas serão assim tantos, não é? Não é só, obviamente que há uma parte que vem daí, há uma grande parte que vem de muitos outros meios. E se tu pensares, nos Estados Unidos este fenómeno e a maior proporção dos milionários do mundo estão sediados nos Estados Unidos. Isto faz também algum sentido se pensares em vários vetores. Primeiro, no empreendedorismo que existe nos Estados Unidos. De facto, nos Estados Unidos há esta cultura empresarial de criar empresas, de criar negócios, e isso obviamente faz com que a criação de riqueza seja uma velocidade maior e seja mais democratizada do que concentrada nas mãos de apenas um grupo muito restrito, como acontece na Europa, onde de facto a veia empreendedora é muito menos vincada. Depois pensaste também que, e esta estatística é factual, mais de 60% das famílias americanas têm as suas poupanças investidas no mercado acionista, ao contrário de menos de 20% na Europa. São
salvo erro, 15% das famílias europeias que têm as suas poupanças investidas no mercado acionista. O S&P 500 só nos últimos 6 ou 7 anos multiplicou por 5 vezes o seu valor. Portanto, isto também gera, de facto, ganhos de capital extraordinariamente significativos que chegam a uma parte muito maior da população nos Estados Unidos do que chega noutros continentes que não têm, de facto, esta exposição tão significativa ao mercado acionista. Portanto, estes são alguns dos vários fatores. Haverá outros seguramente. Não estudei o tema a fundo, mas de facto está aqui uma parte da explicação está aqui nestes dois fatores. Muito bem. Agora, o que é certo é que há muito mais dinheiro no mundo. Há muito mais gente com dinheiro. E mesmo o conceito, falávamos disso há pouco também, mesmo o conceito de ser milionário hoje é diferente daquilo que era no passado. Eu diria no passado, se calhar não tão distante quanto isso. Nós nos lembramos que a classificação de milionário clássica de alguém que tem ativos financeiros 1 milhão, seja euros, dólares, o que for, hoje já está ultrapassada. Já grande parte da literatura especializada classifica como milionário alguém que tenha alguns milhões e não apenas 1 milhão, porque de facto já não dá para entrar nessa categoria de milionário. É seguramente alguém que tem uma vida muito boa, que está bem na vida seguramente, mas ser classificado milionário, tendo em consideração a dispersão de capital e o crescimento da massa monetária que houve nas últimas 2 décadas, já não chega a ter 1 milhão na conta bancária para ser classificado milionário. Sim, eu acho que sim, é curto hoje em dia dizer que o milionário que seria suficiente com 1 milhão de euros, que acho que é uma assunção já, antiga. Mas Diogo, basta pensar na quantidade. Se de facto ser milionário seria ter 1 milhão de ativos financeiros, a quantidade de milionários que não conseguiam comprar uma casa em Lisboa, no centro de Lisboa, não é? Obviamente há casas em Lisboa abaixo de 1 milhão, mas uma casa premium, quer dizer, um milionário tem que ser capaz de comprar uma casa premium em Lisboa ou no centro de qualquer capital europeia, não é? Seres classificado milionário e não teres capacidade de comprar uma casa premium no centro de Lisboa, quer dizer, não bate certo, não é? Só por aqui, por este tema da valorização do mercado imobiliário, conseguimos ter aqui alguma noção de como, de facto, os números se multiplicaram nos últimos anos. Sem dúvida. Mas falar em números, tens a noção, já agora, já que estamos a falar em milionários em Nova Iorque, tens a noção, esta também é uma estatística que acabei por não publicar na minha newsletter de hoje, mas que enquanto estava a preparar e à procura de informação para esta newsletter, que vim ao encontro desta estatística do crescimento também em relação à cidade de Nova Iorque, do preço médio das rendas na cidade de Nova Iorque. Médio. Eu diria assim, para um apartamento de desculpa, só para complementar, para um apartamento de 2 quartos. De ser pai $3.200, pai. $3.200 era há 2 anos, o ano passado era 3.500 e este ano 4.200. $4.200 para alugar-se um apartamento de 2 quartos em Nova Iorque. Incrível. Por Nova Iorque, assumo que se estejam a referir a Manhattan, ainda assim, $4.200 é extraordinário. É duro, meu. É duro. E olha, mas isso é um sinónimo dos tempos, isso é sintoma daquilo que se passa nas grandes cidades, que é os preços só aumentam por uma única razão. É porque a procura é imensa e a oferta não acompanha. E portanto, isso é uma consequência de que, primeiro, existe alguém no mercado capaz de pagar os 4.200 e segundo, há alguém que no mercado reconhece que isso é um valor válido para se transicionar o que é que seja, portanto, nesse meio, não é? Neste caso, o arrendamento. Por isso, pronto, olha, são os tempos modernos, portanto, é o que é. E em Portugal isso também acontece, e acho que todos os trimestres recebe-se uma newsletter, seja de diversas fontes, que evidenciam que o arrendamento não para. Em Portugal, no sentido do preço médio, do custo metro quadrado nas cidades não para de baixar, não para de aumentar. Enquanto não se resolver de facto o problema da oferta, não se vai resolver, porque por muitos incentivos que se criam, desde impostos, benefícios nos impostos,
rendas subsidiadas, mas ainda assim, de facto, não há casas suficientes para a procura que existe, Não. procura que existe por elas. E também não resolve pensar-se numa descentralização e levar as pessoas ou incentivar a compra de casa em outras regiões, quando de facto a economia está tão concentrada nos dois grandes polos urbanos que temos no país, em Lisboa e Porto. E isto não acontece só em Portugal, em qualquer país do mundo. Existem de facto regiões, as grandes metrópoles, onde que concentram uma grande parte da população, e aí a pressão pelo mercado imobiliário vai ser sempre significativa. E é difícil de encontrar outras soluções para... A Terra é limite, tem um limite, não é? É finito, não é? A Terra é finita. Exatamente. E não só a Terra é finita como um todo, como a Terra dos locais mais procurados para viver também é finita, não é? Sim. Mas pronto, é uma boa reflexão, e acho que de facto é um tema que seguramente vamos voltar a ele durante edições futuras do Capital Aberto. Temos falado muito sobre isto, sobre o capital, Certamente. sobre o mercado imobiliário, e há de voltar a ser tema. E vamos lá, estou curiosíssimo porque ainda não tive a oportunidade de ler a tua newsletter de hoje. Não leste a minha newsletter? Uma vergonha. Não, a de hoje não, que chegou há bocado. Chegou dentro do tempo, mas... Portanto, não funciona, no teu caso, não funciona para tudo, chegou a newsletter. Não, mas lembro-me do título, 11 contra 11, não sei o que, Nasdaq. Qualquer coisa desse estilo. Diz-te alguma coisa esta expressão, 11 contra 11, e no final ganha o Nasdaq? Eu assim, que malandreca, estão aqui a fazer alusão ao europeu, pá. Muito bem. Não é? Mas diz-te alguma coisa? Mais ou menos, sim. Esta expressão isto é uma expressão muito familiar aos mais aficionados pelo futebol. Portanto, admito que a ti não te diga muita coisa. O quê? Por causa da questão do ecossistema futebolístico? Não, em Portugal, e eu sei que tu não és propriamente um dos maiores aficionados do futebol, mas em Portugal há uma expressão muito, muito conhecida entre os mais aficionados, que é 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. Isto significa o quê? Significa que nós, Portugal, perdemos sempre contra a Alemanha. Os clubes portugueses perdem sempre contra os clubes alemães. E mesmo naqueles casos em que os jogos são mais equilibrados, ou que há um jogo entre uma equipa portuguesa contra uma equipa alemã, em que há uma grande expectativa, a equipa portuguesa está em grande forma, está num excelente momento, e tu pensas, é desta que vamos ganhar aos alemães, mas não, no final acaba sempre por cair para o lado da Alemanha. Mas esse comentário é super, isso é super anos 80, porque acho que já devias atualizar por causa da Croácia. A gente nunca consegue ganhar a Croácia, meu. Sim, mas não há tanto histórico de Portugal-Croácia, e não há tanto histórico de equipas portuguesas a jogar contra equipas croatas. Agora, equipas portuguesas a jogar contra equipas alemãs, há um enorme histórico. Qual é que foi o balde de água fria que a gente apanhou? Foi com a Croácia ou foi com a Grécia? Não, nós no Europeu, perdemos o Europeu em casa em 2004, com 2 derrotas contra a Grécia, derrota no jogo inaugural e derrota na final do Europeu. Desculpa, estava a fazer, estás a ver, a argulada que eu... Futebol claramente não é a tua praia, fica feito o disclaimer, quem nos ouve já percebeu isso claramente, mas de facto há uma grande malapata das equipas portuguesas contra a Alemanha, apesar de nós termos tido uma vitória extraordinária num Europeu que há uns bons anos, uma vitória extraordinária no Europeu contra a Alemanha, 3-0. Na altura ainda jogava o Sérgio Conceição, o atual treinador do Porto. Atual? Não, neste momento já é ex-treinador do Porto, que fez um jogaço. Mas é reconhecidamente uma grande malapata de Portugal enquanto seleção e dos clubes portugueses, os jogos contra equipas alemãs. E há de facto esta expressão que simboliza isso mesmo, não é? São 11 contra 11, a bola é redonda, ainda por vezes acrescenta a versão estendida desta metáfora, e no fim ganha a Alemanha. E aqui, transpondo isto para os mercados acionistas, é muito isto, que é, de facto, no início do ano, nós temos uma expectativa enorme sobre o que é que vai acontecer este ano nos mercados acionistas. O mercado acionistas americano está muito valorizado, está sobreaquecido, o europeu está barato, o japonês, os mercados emergentes, blá, blá, blá. No final, chegas ao final do ano e a melhor performance é sempre dos Estados Unidos, ou quase sempre, há honrosas exceções, mas nos últimos muitos largos anos, para não dizer décadas, Exato. Os mercados americanos têm de facto batido a concorrência, e este ano as coisas estavam bastante equilibradas,
E para quem nos está a ver, estou a mostrar o gráfico comparativo entre o S&P 500 e o Eurostock 50. Quem nos está a ouvir, fica feita a referência, não consegue ver a evolução do gráfico, mas basicamente o que é que está aqui representado? Está os dois índices desde o início de 2024 a evoluir de forma bastante concentrada um com o outro, bastante correlacionados. Houve até um momento em que o Eurostock, ali entre finais de abril, princípios de maio, que o Eurostock esteve até acima da valorização do S&P 500, mas de repente nas últimas 2-3 semanas houve uma completa inversão de tendência. O S&P 500 continua e está praticamente em máximos, e o Eurostock 50 caiu abruptamente, esta linha azul que cai aqui a pique nas últimas semanas, muito à boleia, sobretudo do mercado acionista francês, que anulou todos os ganhos que tinha do ano nas últimas 2 semanas, e muito por culpa desta turbulência gerada, sobretudo do ponto de vista político, gerada no pré-eleições e amplificada no pós-eleições europeias, com as eleições em França e com tudo aquilo que se espera que venha a acontecer a partir daí, com a ascensão da extrema-direita, com o partido de Marine Le Pen bastante à frente nas sondagens. Portanto, houve de facto uma situação similar àquilo que acontece muitas vezes ou que já tem acontecido muitas vezes ao longo dos últimos anos, que é de facto muita expectativa sobre ações europeias, neste caso, ou ações emergentes, mas depois chega ali um momento em que qualquer coisa acontece e vem por ali abaixo, e o mercado acionista americano continua o seu caminho e, uma vez mais, está de facto de forma significativamente acima em termos de performance anual em comparação com os outros índices mundiais. Que maravilha. A América, não é? É América, o sonho americano. Isto no gráfico do índice francês, falei agora do CAC 40, que de facto já esteve, ali em maio estava com um ganho, não me recordo em percentual quanto era, mas era um ganho de facto interessante já, face àquilo que eram os níveis de início do ano. Tinha sido um ano em crescendo, ali com uma pequena correção em abril, mas de facto em maio estava em máximos do ano, e de repente agora que estamos... Mas isto advém muito à instabilidade política neste momento que está a viver o país, não é? É sobretudo isso, sim. É sobretudo isso. Aliás, esta queda bruta, de facto, ele já vinha em correção, porque de facto alguma coisa, já se vinha sentindo de facto que, do ponto de vista político, havia alguma instabilidade no ar, e que depois de facto se confirmou e agravou-se com as eleições europeias, e agravou-se com a convocação de eleições por parte do presidente francês. Isto que estávamos a ver é o índice francês, que de facto anulou todos os ganhos que tinha acumulados no ano no espaço de poucas semanas, e isto é a yield das obrigações, ou seja, a taxa de juros a 10 anos da França, a verde, em comparação com a evolução da taxa de juros a 10 anos de Portugal, e podemos ver que estão praticamente ao mesmo nível, ou seja, Portugal está neste momento a pagar por a dívida a 10 anos exatamente a mesma taxa de juros do que a França, o que é algo impensável há não muito tempo atrás. De facto, Portugal pagar por dívida a 10 anos o mesmo que França é claramente uma situação pouco antecipada há poucos anos atrás pela generalidade dos analistas financeiros. Mas aconteceu, de facto, e isso é o reflexo do risco geopolítico que neste momento existe na Europa e do risco político especificamente na França, com a agravante de que a França tem um peso que pode provocar contágio a outras economias, como já está a acontecer. A dívida de Itália também tem estado a subir. A Itália é um dos países mais endividados da Europa. E de facto esta pressão de dívida que se começa a fazer sentir começa de facto aqui a gerar alguma celeuma na Europa, e de facto poderá ter que o BCE vir a intervir, mas justifica grande parte daquilo que é um momento mais conturbado nos índices europeus. Falei também na newsletter desta semana dos all-time highs do S&P 500. Na semana passada tivemos a 29ª sessão do S&P 500 a fechar em all-time highs, mas apesar de parecer de facto um número muito extraordinário, o que é facto é que é normal em anos bons de mercado acionista, e este claramente está a ser um bom ano para o S&P 500, termos o índice a fazer máximos históricos durante várias sessões consecutivas ao longo do ano. Se reparares, e vou
vou ler os números para quem nos está a ouvir também conhecê-los. Por exemplo, em 2021 o S&P 500 fez 70 sessões de bolsa, e estamos a falar de 200 e tal sessões de bolsa que há no ano. Em 70 destas sessões de bolsa fez máximos históricos. Em 2020 tinha feito 33, em 2019 36, em 2017 62, ou seja, é muito comum no ano em que de facto o índice faz novos máximos, voltar a fazer máximos atrás de máximos e de facto repetir esses máximos históricos em várias sessões do ano. E agora perguntas-me tu, isto quer dizer que é mau timing para investir, certo? Péssimo. Isto significa que isto é mau timing para investir, caro Paulo Soares? Não é. E não é porquê. Está aqui a estatística que o demonstra. Investir em qualquer dia da bolsa, um dia aleatório, ou investir no dia em que o S&P 500, estou a falar do S&P 500, faz máximos históricos, provou-se ser consistentemente melhor, do ponto de vista da rentabilidade futura, investir no dia em que o índice está a fazer máximos históricos. Num período de 3 anos, se tu tivesses investido em qualquer período de 3 anos do S&P 500 entre 1988 e 2023, dezembro de 2023, se tu tivesses investido no S&P 500 em qualquer altura aleatória do índice, ao final de 3 anos, tinhas tido um retorno de 40%. Mas se tivesses investido no dia em que o índice fez máximos históricos, o retorno tinha sido 48%. E isto repete-se em todos os outros timeframes, em 3 meses, em 6 meses, a 1 ano, a 2 anos ou a 3 anos, sempre que o investidor comprou o S&P 500 com o índice em máximos históricos, teve melhor rendibilidade no futuro do que se tivesse comprado em qualquer outro dia aleatório. É curioso, não é? Pouco perceptível à minha mente, porque na perspectiva de que se estás a comprar, imagina, num dia em que o mercado corrige em comparação com o dia em que o mercado faz máximos, a teoria deveria dizer que não é? Portanto, imagina, a lógica da batata será se no dia em que faz máximos e se no dia a seguir corrige, não é? Para baixo, não é? E ao fim se fizermos uma analogia, é 3 anos, e normalmente quando há correções após máximos históricos, estamos a falar de deltas grandes, não é? Portanto, deltas significativos. Portanto, tem alguma dificuldade matematicamente de conseguir aceitar este teu gráfico, mas que obviamente isto faz uma média, provavelmente, é uma média de muitas médias, portanto, de muitos dias, não é? Tem a ver com aquilo que o mercado faz na sequência de 3 anos seguintes, em que muitas vezes o que acontece é que o mercado, quando tu investes naquele dia em que ele faz máximos históricos, ele depois tem um salto, ou seja, aquele primeiro momento é um momento de valorização, enquanto que se tu tivesse investido, sei lá, 3 meses antes, no momento em que o mercado não está em máximos históricos, já estavas a investir há 3 meses em que o mercado andou, por exemplo, a lateralizar. Não entraste naquele momento em que o mercado dá o salto. Sendo que, se estamos a falar de períodos de 3 anos, significa que tu, se investiste 3 meses antes, também o período de análise vai terminar 3 meses antes. Tiveste menos tempo para capitalizar os ganhos de mercado. Deverá haver uma lógica. Exatamente, há de haver uma lógica nesse raciocínio, mas é engraçado como é que, digamos, eu diria que a assunção da ideia é, se está em máximos não compres, não é? Se no limite vendes, não é? Olha, falei nisso também nesta newsletter, o Warren Buffett tem centenas de bons ensinamentos. Há um em particular que é interessante e que vai um pouco em linha com isto que estamos aqui a falar, quando ele diz que prefere comprar companhias ou empresas extraordinárias ao seu preço justo do que comprar boas empresas a um preço fantástico. Ou seja, a lógica do Warren Buffett é, de facto, aquilo que é muito bom, que vale a pena comprar, é normal que esteja caro. Na melhor das hipóteses, eu consigo comprar aquilo que é muito bom e que vale a pena comprar, vá ao seu preço justo. Isso é, a maior parte dos investidores aquilo que procura é encontrar pechinchas no mercado. Comprar algo que esteja barato ou que esteja desvalorizado. Assim, ou que tenha uma expectativa de qualquer coisa, não é? O que Warren Buffett diz é que dificilmente tu consegues comprar uma companhia que é de facto extraordinária, as melhores, as companhias de topo, estão desvalorizadas. Se ela está desvalorizada é porque se calhar não é tão extraordinária quanto isso. E pode até ser uma boa empresa, mas não é extraordinária. Ele prefere ter as melhores e por isso comprar
ou até um pouco caro, ou no máximo, na melhor cenário, best case cenário, Sim, sim, comprar ao isso. preço justo, vá, aquilo que eu considero o preço justo, do que ir à procura de facto de uma empresa que seja boa, mas não é extraordinária e que parece ser Isso uma pechincha. funciona numa carteira como uma carteira e com uma alavanca como o Warren Buffett tem, não é? Não é para o comum mortal, porque o ganho que ele possa ter sobre o volume de carteira dele é muito impactante do ponto de vista real, não é? Físico, em comparação com o comum mortal, não é? Como um mortal, sobretudo, não tem a margem de erro que o Warren Buffett tem. O Warren Buffett pode se enganar e ele já se enganou algumas vezes. O comum do mortal não tem capacidade, ou não tem, por vezes, não tem o horizonte temporal e também, por vezes, não tem a estrutura financeira para conseguir aguentar um mau negócio ou conseguir aguentar uma perda no mercado. Sim, desculpa, Faz deixei-te ouvir sentido? aqui. Todo o sentido. Houve aqui um corte na ligação, peço imensa desculpa. Não há problema. Mas dizia-te que, repetindo a ideia, o investidor tradicional não tem a capacidade, ou não tem a mesma capacidade do Warren Buffett para se enganar. Não tem a mesma capacidade, Sim. nem financeira, nem muitas vezes de horizonte temporal, para se enganar como Warren Buffett tem. Eu creio que é aí a grande diferença entre, de facto, um investidor institucional e com a capacidade que o Warren Buffett tem, com o investidor particular. Mas até por isso, e partilho outro gráfico que partilhei também na newsletter desta semana, até por isso, de facto, a importância de diversificar o investimento ao invés de procurar a estratégia Warren Buffett. Ou seja, a estratégia Warren Buffett funciona muito bem, mas funciona muito bem para o Warren Buffett. Exato. Tem aquela estrutura. Exato. Porque o investidor que não se pode dar ao luxo de se enganar tem que olhar para o mercado e ver isto que eu estou a mostrar neste momento, que é o S&P 500, que é o gráfico a verde, e para quem está a ouvir, S&P 500 está com uma valorização de cerca de 14,5% em 2024, mas eu estou a comparar o S&P 500 com o S&P 500 Equal Weight, ou seja, em que todas as 500 empresas têm a mesma ponderação para o índice e não a forma como ele é medido real. A forma como o S&P 500 é medido é cada empresa pondera no índice em função da sua capitalização bolsista. Portanto, nós temos 3 empresas que valem mais de 3 bilhões, que são a Apple, a Nvidia e a Microsoft, e essas obviamente sozinhas são para aí 16% ou 17% do S&P 500. As 7 maiores empresas valem hoje 32% do índice. Portanto, basta que aquelas 7 empresas das 500 estejam num dia positivo a valorizar, a probabilidade do índice do S&P 500 estar positivo é enorme, mesmo que hajam 400 e tal a desvalorizar, o que é absolutamente brutal. Ou seja, isto de facto demonstra a importância de estar diversificado e de estar representado no índice e o risco de fazer stock picking, sobretudo se esse stock picking não tivermos de facto a arte e o engenho de acertar naquelas empresas que vão estar a valorizar. Porque de facto é muito comum ao longo dos anos o índice de facto ir valorizando, mas muitas das empresas que constituem o índice terem desvalorizações significativas e nós podemos, de facto, nesse stock picking, apostar no cavalo errado e apesar da Bolsa Americana estar numa fase extraordinária, nós temos que ter a noção que isso não significa que todas as empresas, nem de perto nem de longe, estão a valorizar muitas vezes e eu dou-vos um exemplo perfeito. Isto é o heatmap do S&P 500 na última semana. É maioritariamente vermelho, ou seja, uma boa parte das empresas do S&P 500 na semana passada tiveram retorno negativo, mas o índice fechou positivo em 1,6%. Portanto, a probabilidade do investidor escolher aleatório ou com algum grau de cientificidade, mas ainda assim escolher empresas neste grupo de 500 e acertar naquelas que perderam dinheiro é grande, de facto, a não ser que obviamente esteja sempre a apostar naquelas 3, 4, 5 big techs. Mas da mesma forma que elas estão num momento de extraordinária valorização, nós não sabemos quando é que pode de facto haver uma inversão de tendência e o risco de facto é grande precisamente porque estão altamente valorizadas.
Muito bom. Pá, temos aí uma Nvidia de facto a galopar uma ascendência astronómica, não é? Uma coisa assim fora do normal, não é? Sim, claramente a Nvidia já falámos imenso dela e vamos continuar seguramente a falar porque ainda está na vanguarda daquilo que é as necessidades de microprocessadores para fazer face às exigências de processamento que a AI veio introduzir no terreno de jogo da tecnologia e de facto não há neste momento nenhum concorrente à altura, não significa que não venha a existir no futuro. Portanto, assumir que por hoje não haver Nvidia é um safe bet, pode correr mal, porque hoje não há, pode correr muito bem ainda durante algumas semanas, durante alguns meses, mas nós nunca sabemos quando é que um novo concorrente ou alguém vem disruptir uma determinada área. Para mim, o melhor exemplo disso é a Nokia. Para mim é uma coisa inacreditável que ninguém era impensável. Aqui, era uma coisa impensável e pronto, e deu no que deu, não é? Andávamos todos de Nokia no bolso, quer dizer, era uma festa quando encontravas alguém que não tinha, nos nossos tempos de juventude, uma vez mais, há 5, 6 anos atrás, não tinha um Nokia no bolso, não é? E de repente a Nokia é verdade que aquilo que a Apple é hoje não é aquilo que a Nokia era, mesmo no seu apogeu, os tempos também são outros, mas ainda assim, de facto, é um exemplo, entre outros, há muitos outros, de empresas que de facto já foram dominantes na sua área e que o deixaram de ser. Muito bem, então está feito o recap da tua maravilhosa newsletter. É verdade. Muito bem, muito bem. Algum tema que gostaria de introduzir? Fico muito satisfeito que os mercados de capitais têm de facto permitido sempre consubstanciar bastante as tuas notícias e as tuas informações semanais, e sempre com boas notícias. Fico muito satisfeito que de facto o mercado norte-americano, apesar de estar a dar sintomas de inflação ainda resistente, que as empresas não estão a reagir negativamente a essas notícias, até porque já corrigiram o que tinham a corrigir sobre isso, não é? Portanto, mas fico sempre muito... Pronto, está a ser um bom ano 24. Está a ser um bom ano de 24 para quem investe, isso não há a mínima dúvida. Estava a ser um excelente ano de 2024 em praticamente todos os mercados, com este burburinho no mercado europeu e com esta instabilidade política. As coisas mudaram um pouco de figura para as ações europeias. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Acho que as próximas semanas vão ser conturbadas, sobretudo para os mercados acionistas europeus. Mas lá está, uma vez mais, a importância da diversificação, não estar investido só num bloco, sobretudo não negligenciar o maior bloco do mundo, que é o mercado acionista americano. Acho que mesmo para um investidor europeu é importante ter Estados Unidos numa boa proporção da carteira. Para um investidor americano, acho que são poucos aqueles que olham para outros mercados, se calhar um bocadinho de emergentes, mas a esmagadora maioria está 80%, 90% do seu portfólio deve ser US. Para o investidor europeu, até por questões de risco cambial, é importante que o peso do US não seja, obviamente, tão perto desses valores, mas ainda assim deve representar uma parte significativa da carteira. E é isto sobre mercados financeiros, acho que estamos falados. Que outros temas temos? Nós chegamos a falar das eleições por cá. Em Portugal tens alguma... Quais delas? As europeias, meu caro. Tens alguma nota especial sobre... Podemos fazer aqui baralhámos e ficámos na mesma, não foi, basicamente? Baralhámos, voltámos a dar e está tudo na mesma. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte, em termos daquilo que são as notícias da Europa, parece-me que isto não há muitas notícias, não é? E acho que também e a maioria da nossa comunicação social também não me quer parecer que seja muito evidente, porque isto novidades só no continente e passa publicidade. Porquê? Porque temos novamente aqui uma dominância por parte do Partido Socialista a nível europeu, que conduz naturalmente aqui uma eventualidade do António Costa. Já vou às eleições portuguesas.
e que conduz efetivamente a um António Costa a estar efetivamente quase com o rabinho sentado lá na cadeira como presidente. Agora, em relação à nossa política nacional, a minha opinião que eu tenho depois até deste... Bom, antes de mais, o trabalho notável que eu quero salientar aqui, que me permitiu ter uma visão muito mais autêntica por parte dos candidatos através do humorista, aliás, não é comediante, humorista, do Geirinhas, que de facto fez isso nas legislativas, nas últimas legislativas, e fez agora também para os candidatos europeus. E eu acho que aquilo é notável na perspectiva de que dá-te de facto uma profundidade e uma noção das pessoas numa outra visão. Num outro registro, não é? Exato. Num outro registro. E acho que ele está a fazer um trabalho notável porque precisamente, portanto, vai buscar um tipo de eleitor e acho que até depois mesmo os resultados de que as pessoas de quem votou e a adesão que existiu nestas eleições. Portanto, acho que estamos cada vez mais a arrumar para um caminho certo, que é também dar voz não só àquele eleitorado reformado, pensionista e que só os velhos do costume é que costumam votar. Portanto, é sempre uma votação muito apática do ponto de vista de grandes multidões irem votar e, portanto, eu quis só começar com esta nota prévia do trabalho que eu acho que o Geirinhas está a fazer interessante, a dar a conhecer de facto. Sim, e sabendo que de facto a grande parte da abstenção vem sobretudo até da camada mais jovem, não sei se assim foi nas últimas legislativas, mas historicamente era de facto nos mais jovens que se sentia maior afastamento da política. É bom de facto que haja outras formas, outros veículos para trazer os jovens até à política e que se voltem a interessar pela política, e não só aquilo que tu acabaste de referir, mas também a presença dos políticos e dos partidos nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais que são mais absorvidas pelos jovens. É algo que é bastante criticado até pela comunicação social generalista, quase visto como aos olhos a presença dos políticos e dos partidos políticos no Instagram, no TikTok, mas na verdade eu acho que de facto faz sentido, porque é lá que estão as pessoas que vão decidir os destinos do país. Quer dizer, os jovens hoje são os adultos de amanhã, de facto, e hoje podem não ser a maior base eleitoral, mas sê-lo há no futuro. Portanto, é importante que quanto mais cedo de facto começarem a se interessar por estes temas e tiverem contacto com os políticos e com os partidos, também mais cedo poderão começar a desenhar as suas opiniões e começarem a investigar de facto mais a fundo, e decidirem de facto os seus votos, o seu voto com maior propriedade. Sim, e portanto, conclusão, o que é que eu diria em relação àquilo que foi as eleições europeias? Eu acho que, sem surpresas, tínhamos uma candidata muito fraca do lado do PS, tínhamos uma novidade do lado... Mas ganhou! Quer dizer, acho que não vou dizer que é um empate técnico, mas ganhou, pronto, quer dizer, a distância entre eles é pouca. Sim, é mínima, mas ainda assim... Ainda assim por um ganhou, que se ganha, por um se perde, não é? Da mesma forma, o PSD ganhou as legislativas por pouco, não é? Por pouco sim, como diz o António Costa. Sim. Portanto, eu acho que... pronto, agora, o que é que se conclui, que ilações se tiram destes resultados? Eu acho que poucas ilações. As pessoas sentem também, infelizmente, e esta também, porque ela tem a força que tem, mas, quer dizer, isto do ponto de vista de rumo, acho que isto não tem impacto na nossa política nacional. Acho que os resultados estavam mais ou menos ataque a taco daquilo que era expectável. Portanto, obviamente que tinha que ser um vencedor e saiu. Mas coisas boas que eu tiro disto, particularmente, fico satisfeito. Acho que a Iniciativa Liberal fez um bom trabalho. Acho que a Iniciativa Liberal fez um bom trabalho. Vai dar aqui uma nova força. E agora vamos ver o que é que isto significa do ponto de vista de trabalho prático do lado da Europa.
Não queria deixar de salientar que, felizmente, isto faço faço este comentário com algum apreço, que é, começa-se a ver no mundo, de facto, uma mudança e estamos a começar a tentar, e essa mudança é espelho de diálogo, não é? Que é, os jovens começam-se a preocupar um bocadinho mais com a vida política, ou pelo menos com a importância dos temas políticos. Para o bem e para o mal. Concordo e vejo isso com bons olhos, não é? Sim, nós temos aqui um exemplo que seja através da nossa AD, que neste caso pelo Bugalho, que de facto é uma figura pouco jovem, mas que não deixa de ter abaixo de menos de 30 anos. E também tenho aqui este comentário relativamente àquilo que se verifica, que a aposta é por aqui, o caminho é por aqui. Acho que também nem tanto ao mar nem tanto à terra, acho que não devemos pôr pessoas tão jovens a encabeçarem funções tão importantes e tão responsáveis, porque a experiência também é tema e acho que é importante, mas do Jordan Bardella, da extrema-direita, 28 anos. 28 aninhos. E isso o que é que quer dizer? Quer dizer que isto é uma comunicação que está a trabalhar precisamente nos extremos, não é? E que cada vez mais, acho que onde deveria haver uma concentração devia ser ao centro, mas cada vez mais quem está a ter mais vozes são as extremas, são os partidos de extremas, seja a esquerda, seja a direita ou seja a esquerda. E portanto, o que é que me resta comentar sobre esta questão? Não percas o teu raciocínio. Deixa-me só colocar-te uma nota, porque acho que encaixa bem aqui naquilo que estavas a dizer. E é, de facto, eu acho que tem muito a ver, pode ter muito a ver com uma transição que se foi feita, ou que está a ser feita, e que acho que está a ser feita de uma forma muito rápida, entre aquilo que era a forma como se votava há 15, 20 anos atrás e a forma como se vota hoje. Porque, de facto, e noto isso sobretudo em Portugal, obviamente conheço muito melhor a realidade política em Portugal do que noutro país, não sei se isso repercute também noutros países, mas em Portugal votava-se como se vota, quase como se fosse um clube de futebol. Eu sou deste clube, eu sou deste partido, voto neste partido, não interessa o que é que o partido diz, não interessa como é que corre a campanha, uma grande parte do eleitorado votava sempre no mesmo. E depois havia ali uma deslocação de uma pequena parte do eleitorado, que era o que fazia a diferença quem é que ganhava, e por isso é que a alternância era sempre entre dois. Isso parece-me claramente ter ficado para trás, e acho que há dois excelentes exemplos disso. Tu falaste na Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal teve um excelente resultado porque teve de facto um excelente candidato. E esse excelente candidato, que se fosse o candidato da Iniciativa Liberal nas legislativas, provavelmente a Iniciativa Liberal tinha subido significativamente o número de deputados em vez de os ter mantido. Eu acho que foi de facto isso que fez a diferença na Iniciativa Liberal, foi o Coutinho e não a IEL em si, da mesma forma que o Chega, que de facto para as legislativas as pessoas não estavam a votar no Chega, estavam a votar no André Ventura, e agora para as europeias, tinham aquele candidato absolutamente horrível. Ainda assim foi nomeado, não é? Ainda assim foi nomeado e ainda assim teve quase 10%, portanto não foi pouco e de facto muita gente que de facto refere a queda significativa em número de votos do Chega, isso pode ser visto, o copo pode ser visto meio cheio ou meio vazio, não é? Eu ainda assim acho que para o candidato que o Chega apresentou ter quase 10% de votos é significativo, não é? Portanto não apostaria que o Chega tivesse a perder força, mas ainda assim acho que de facto eu noto isto e noto de facto com apreço, porque acho que é importante que as pessoas não votem num partido como num clube de futebol. Se votarem porque se identificam com um candidato, acho que já é qualquer coisa, já não digo de estudar os programas de governo, estudar aquilo que são as políticas que cada partido pretende implementar, até porque para isso era preciso que os partidos também fizessem um trabalho muito mais efetivo nesse nível e não o tipo de campanhas que fazem, pouco esclarecedoras. Mas se estivermos de facto numa fase em que já se olha realmente para as pessoas e não apenas votar no partido porque sou daquele partido, acho que já é um grande passo em frente. Sem dúvida, sim. E é como eu digo, eu acho que programas como o do Ricardo Araújo Pereira, como também do Geirinhas, eu acho que está a trazer às pessoas uma noção maior daquilo que realmente se discute e daquilo que se está a debater, em detrimento de se não se votar só numa cara, não é?
Mas atenção, que não existam equívocos, não é? O Chega é partido de uma pessoa, que é de André Ventura. Claro. O resto está lá dentro, aquilo espremido, aquilo não dá nada, não é? E viu-se agora, não é? Quando o cabeça de lista era um candidato absolutamente inenarrável, não é? Porque não há ninguém, não é? De facto, o partido não tem quadros. Sim. E pá, vi algumas entrevistas dele, do Observador, pá, de um gajo ficar de queixo caído. Pronto, mas houve. Mas ainda assim é o que é. Mas pronto, eu penso que nós por cá temos esta questão, portanto não tínhamos falado ainda da questão das eleições europeias. Temos aqui, não sabemos o que é que vai acontecer à Madeira, não é? Portanto, temos aqui provavelmente também uma situação que, na minha opinião, o que vai acontecer é que vai-se mudar a cabeça, portanto, acho que não se vai para novas eleições, acho que esse é o desfecho. E pronto, eu diria que temos um governo em curso que está, de facto, está a retoque de caixa, não é? Portanto, estamos aqui... por acaso, no outro dia eu não ouvi a expressão nova em vez de ser... Não sei se ouviste do Ricardo Araújo Pereira do Governo de Sombra, antigo Governo de Sombra. Tenho ouvido o Governo de Sombra. Já viste que... Tenho ouvido o podcast, sim. Que é em vez de ser a geringonça, agora é xeringonça. Xeringonça, exatamente. Que pronto, de facto, quem está a tomar conta do Parlamento é o Chega e o PS, portanto, e aqui é engraçado, portanto, neste momento foi formada uma xeringonça. Não oficial, o que era expectável. Portanto, vamos ver qual é o impacto que isto possa ter na nossa vida a partir de setembro, outubro, que é quando vamos começar aqui a ter assuntos sérios. Sim, agora temos o europeu, depois temos Jogos Olímpicos, férias, portanto, agora até setembro não se passa nada. Entramos oficialmente na Silly Season, portanto, é verdade. Vamos ver. Agora, tenho sérias dúvidas que isto vai ter, ou de facto, acho que, olha, vou dizer uma coisa, tenho muita pena que o que está a acontecer com o Montenegro, de uma maneira um bocadinho diferente, até porque se calhar já aprenderam com o passado, mas tenho muito receio que estamos a viver aqui um bocadinho de déjà vu daquilo que aconteceu com o Passos Coelho, na minha perspectiva. E olha que eu sou um tipo atento aos mídias diariamente e sou uma pessoa que estou atenta às notícias, e estamos a ser demasiado profissionais na forma como estamos a trabalhar com este governo. O que é que eu quero dizer com isto? Falta aqui um bocadinho de Big Brother nisto, que é o que o PS sabe fazer muito bem. Falta. Mas o que é que queres dizer com isso? Falta um pouco de Big Brother? Falta um bocadinho de... Falta sair notícias na comunicação social que de facto mostra aquilo que se está a fazer nos bastidores. E isso não está a aparecer. E as notícias que aparecem são notícias que, a meu ver, não transpiram aquilo que... imagina, tu tinhas todos os dias uma notícia sobre o PS. Nem que fosse mal, nem que fosse falar mal do António Costa. Mas tu tinhas... sempre qualquer coisa a falar-se do PS. Controlava a agenda mediática, o PS. Mas não achas que que também é fruto da própria estratégia de comunicação do PSD e do Montenegro em particular? Sim. Que querem de facto querem estar na sombra, querem fugir do holofote mediático. Não funciona. Connosco, portugueses, não funciona. E isso tu bastas ver o que é que vende em Portugal. Eu não estou a dizer eu volto a dizer, eu não acho que não temos que ser peixeirada, não tem que haver peixeirada todos os dias. Nem estou a promover isso de todo. Sim, mas percebo o que queres dizer, ou seja, o Montenegro e o governo têm que se vender, têm que se saber vender, e saber se vender é aparecer. E o António Costa aparecia a inaugurar todas as semanas hospitais e não sei o quê, e dizia que ia fazer e que acontecia, e que tinha não sei quantos mil programas e não sei quando é que ia gastar o cheque da outra. Mas o António Costa é um profissional da poda. Mas é isso que eu estou a dizer. O que me preocupa é, de facto, agora vamos entrar numa silly season, vamos ficar muitos meses sem falar sobre o governo, e a agulha tende a cair sempre para o socialismo. E para mim, e de facto, isto só tem, as minhas preocupações só recaem, porque o facto de não se falar do governo, daquilo nem que seja daquilo que pudesse vir a fazer, não é? Portanto, espalhou-se agora a notícia do aeroporto. Agora vamos ver quanto tempo é que quando é que vamos voltar a falar do aeroporto?
Estou a falar Olha, eu percebo o que tu dizes e concordo em parte, mas há um ponto importante e até foi partilhado precisamente no Governo Sombra que falaste agora, pelo João Miguel Tavares, que é de facto as pessoas também já estão um bocado fartas de eleições, não é? Quer dizer, nos últimos largos meses não se falou mais nada do que eleições. Sim, indiscutível. Chega, não é? Acho que qualquer partido, e por isso é que de facto também não há muito, acho que neste momento ninguém está com muito interesse em ir para eleições. Ou melhor, ninguém está com muito interesse em provocar uma ida a eleições. Ir a eleições eles até gostavam. Não estão com interesse, ninguém, entre PSD, Chega e PS, de serem os responsáveis por se ir a eleições, porque acho que o eleitorado está um bocadinho cansado e não está com muita vontade de ir novamente. Tu vais ver às urnas. Como é que tu vais ver com esta questão do António Costa ter sido completamente excluído, arguído, e portanto nem vai fazer parte do processo da questão da Operação Influencer. Da Operação Influencer. Isto somado com a nossa inércia ou seja, não faço parte, mas com a inércia deste partido da AD, tenho receio de que isto convoque um sentimento rapidamente depois do agosto, convoca um sentimento da gente voltar a falar dos pensionistas e coitadinhos dos pensionistas, que quando não coitadinhos, e bem, atenção, coitadinhos e muito bem, no sentido de o socialismo vir à tona sobre aquilo que possam ser os fediveres do costume, portanto, como aconteceu com isso, mas vai depender também aí da esperteza do governo, da forma como conseguir tirar o tapete mas olha, estamos a meio de junho, falaremos em setembro e espero que não tenha razão, aliás, não quero mesmo ter razão. Muito bem, 51 minutos, está mais do que na hora de fecharmos o Capital Aberto. Meu caro, foi bom rever-te aqui neste fórum e a ver se para a semana estamos cá outra vez. Não, temos que estar, né? Temos que estar. Muito bem. Um abraço. Caríssimos ouvintes, fiquem bem, boa semana, um abraço, Diogo, e até breve. Até breve.